Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Valquíria Arenas, é um prazer receber todos vocês no nosso encontro virtual do Conexão Enfermagem. Esse projeto surgiu em maio desse ano, quando nós não conseguimos realizar o nosso evento do Atualização em Hemodiálise em Porto Alegre, mas nós queríamos nos conectar com as colegas gaúchas que estavam passando por um momento muito desafiador, não só em Porto Alegre, mas nas cidades vizinhas. E foi assim que surgiu o Conexão Enfermagem. Então, Conexão Enfermagem são eventos 100% online, 100% gratuitos, que contam com a colaboração de profissionais que são experts na nefrologia, que querem compartilhar o conhecimento, a experiência deles com outros colegas. E hoje é com muita alegria que eu, Valquíria, estou recebendo aqui para participar com a gente, para brilhantar a nossa noite, compartilhando com muito carinho uma experiência que ela é apaixonada. E vocês vão ver isso na fala dela. Ela é apaixonada pelo que ela vai contar hoje aqui para vocês. E eu estou muito feliz de recebê-la. Ela que antes era uma aluna do Instituto, até ontem ela era uma aluna do Instituto, hoje ela é uma parceira. E é graças aos bons parceiros que o Instituto está conseguindo cada vez mais atingir os profissionais de nefrologia de um modo muito positivo, criando um impacto muito positivo, levando conhecimento de qualidade, porque nós acreditamos, eu acredito, que conhecimento transforma. E eu estou muito feliz de receber todos vocês aqui na sala. Essa aula vai ficar gravada, nós vamos compartilhar para que essa mensagem chegue sempre para o maior número possível de profissionais. E agora, sem mais delongas, vou passar para minha querida Flaviane Cristina Salvio Cardoso. Ela foi graduada lá na UERJ, no Rio de Janeiro, fez a residência lá, pós-graduação de enfermagem e nefrologia pela Gama Filho, pós-graduada também em terapia intensiva. A mulher é poderosa, gente, na Faculdade Associada Brasil. Hoje ela trabalha aqui em São Paulo, trabalha em São José dos Campos, é responsável pela parte do setor de nefrologia, tanto agudo como crônico, já há mais de 15 anos aqui, ó, nesse setor. E também é docente da disciplina de nefrointensivismo e pós-graduação de enfermagem e terapia intensiva da Univap e da Humanitas de São José dos Campos. Então é com muita alegria, com muita honra que eu recebo agora minha amiga Flaviane Salvio. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Libera teu áudio e vem que agora é você que vai brilhar aqui compartilhando com o pessoal a sua experiência. Ficamos super à vontade. Obrigada, Valquíria. Muito obrigada pela oportunidade. Eu estou muito feliz. Quem me conhece, meus amigos do trabalho, sabe o quanto, né, que eu gosto de falar, quanto que eu gosto da nefrologia, o quanto eu gosto de ensinar o pouco que eu sei, né? Porque é o que você fala, o conhecimento transforma e a gente não pode segurar para a gente, né? E aí eu tenho muito prazer sempre em ensinar. Nossa, e eu estou extremamente honrada pelo convite. E nós por você estar aqui. Seja Que bom. muito bem-vinda. Fica à vontade. A hora que você quiser, pode compartilhar a tua tela e se precisar de alguma coisa, me chama que eu tô aqui. Deu certo? Sim, só coloca a tela cheia. Isso, perfeito. Tá perfeito. Uhum. Bom, então, né, o tema da aula é a modalidade de tratamento renal dentro da CRRT, né, terapia de reposição renal contínua, e suporte a outros órgãos, tá? Então, qual é o objetivo, né, desse convite, né, com todo o pessoal da enfermagem? É explanar sobre as terapias extracorpóreas, né, para suporte multiórgãos em que o enfermeiro nefrologista pode atuar.
né? Então, a gente sabe que a população está envelhecendo, né? Com o aumento da expectativa de vida e o envelhecimento da população, aumenta também o número de pacientes com múltiplas comorbidades, né? E que demandam, né? E que desenvolvem a injúria renal aguda e demandam de algum suporte de terapia extracorpórea. E também a trocar experiência entre os profissionais da área. Vocês estão me escutando? Sim, tá todo mundo Bom, quietinho prestando atenção, mas tá Sim, sim. super bem, tá ótimo. tá bom. Tranquilo. Então, falar um pouquinho sobre a IRA, né, que é a injúria renal aguda, que ela é uma das disfunções orgânicas mais comum que afeta os pacientes na unidade de terapia intensiva, pelo que eu já disse anteriormente, né, pelo aumento da expectativa de vida, o estilo de vida. Então, o paciente chega lá, né, o adulto, o idoso com comorbidades, né, associadas, que vai piorar a situação de saúde dele. E muitas vezes ele vai precisar de um suporte para algum órgão, né? Então, a gente tem aí no mercado agora, a gente fala das plataformas multiórgãos, que você pode dar o suporte renal, o suporte hepático, o suporte cardíaco e o suporte pulmonar. Então, segundo pesquisas, né, a injúria renal ela tem aumentado em todo mundo e ela está relacionada com o aumento da morbimortalidade. E essas terapias estão cada vez mais sendo utilizadas, não somente no que tange a parte renal, mas também o suporte a outros órgãos, como eu já disse anteriormente. Bom, então, definindo, né, a IRA, a injúria renal aguda é uma síndrome, né, caracterizada por uma redução abrupta da função glomerular, né, em que o aumento, né, desses compostos nitrogenados, a ureia e creatinina, que são os principais, a creatinina, o principal marcador, né, é o mais barato, né, e comum que a gente vê. Então, a gente, né, tem que dar crédito aí ao Dr. Edson da creatinina, ele sempre fala, né, a importância de se medir a creatinina dentro, né, da unidade de terapia intensiva. E aqui tá o estadiamento segundo o Cadigo, né, que pequenos aumentos da creatinina já refletem uma injúria renal aguda. Então, se o paciente chega lá com 1 miligrama por decilitro de creatinina, né, e dentro de 24 horas aumenta 1,3, muitas das vezes não dão um devido valor para esse acréscimo de 0,3. Mas, segundo o Cadigo, o paciente já está, né, em Cadigo 1, já está numa injúria renal. Então, é nesse momento, né, em que pode ser feito várias coisas, né, analisar o paciente, o que está causando essa injúria renal e como a gente vai prevenir que essa injúria se perpetue, tá? Bom, aí eu coloquei aqui que a Valquíria, ela tem uma aula no YouTube, né? Tá aqui embaixo do... Deixa eu só colocar aqui, peraí. Aqui, ó, que vocês podem... Tem uma aula ótima no YouTube que o Instituto colocou, tá bom? Bom, então vamos falar um pouquinho das máquinas, né, que tem aí no mercado, pelo menos que eu conheço. Tem a Prisma, a Prismax, a Multifiltrate, as duas da Baxter, né, a Multifiltrate da Fresenius e a Omni da Bebral. Então, né, em cada uma dessas máquinas, a gente pode fazer várias terapias, né? Dentro da CRRT, da terapia de reposição renal contínua, a gente pode fazer várias modalidades, que é a SCUF, a CVVH, a CVVHD e a CVVHDF. Então, por muito tempo, eu tenho assim uns 20 anos de formado, e eu li o Dalgirdas várias vezes, e eu ficava assim, meu Deus, eu não entendo isso. Então, ao longo desses anos todos, né, de profissão, de formação, eu fui entendendo cada vez mais, né? A gente vai agregando sempre conhecimento. E aí, eu vi que o importante para a gente entender a SCUF, a CVVH, a CVVHD, a CVVHDF, é a gente entender o mecanismo de transporte dessas moléculas na hora que a gente vai dialisar o paciente. Bom, essas máquinas também, elas oferecem suporte a outros órgãos. Ela pode fazer a TPE, que é a troca terapêutica de plasma, que é a plasmaferese, a SPAD, né, que também é um suporte hepático,
a, a máquina da Baxter, né, a Prisma e a Prismax, junto com uma outra máquina, ela pode fazer a MARS, que é a diálise hepática, né, propriamente dita, e também ela pode fazer a terapia da ECO2R, que é remover CO2 do paciente, né, fazendo com que você faça uma ventilação protetora. Bom, né? Então, o que que é a terapia de reposição renal contínua? É quando ela é aplicada, né, em pacientes com insuficiência renal aguda ou crônica e que esteja criticamente grave, né? E com o objetivo de substituir a função renal prejudicada por um extenso período de tempo e aplicada ou com a intenção de ser aplicada 24 horas por dia. Então, o paciente vai ficar 24 horas ligado à máquina de terapia renal. Então, a proposta é que ela fique ligada 3 dias, por 72 horas, né? Ela mantém. Qual é a vantagem? Ela vai manter o balanço hídrico do paciente, né? A gente vai conseguir. A gente sabe que no ambiente de terapia intensiva, o balanço hídrico acaba extrapolando, né? Se tornando muito positivo. Então, ela vai fazer, né, o controle do balanço hídrico, eletrolítico e ácido básico. Além disso, também, quando você faz a terapia de reposição renal contínua, você também previne a progressão do dano renal. Por quê? Porque a membrana, né, o capilar utilizado nessas máquinas, eles têm um plus, né? Eles são de alto fluxo e ele tem uma capacidade de adsorção, que é em que moléculas, né, de médio peso molecular, elas se aderem à membrana, né? Então, assim, o paciente que está na UTI, por exemplo, em uma sepse, né, em que tem uma cascata de mediadores inflamatórios e citocinas na corrente sanguínea, que faz o paciente agravar cada vez mais o seu quadro, o capilar, né, da terapia, ele tem uma capacidade adsortiva, em que as moléculas se aderem à membrana, tá? Então, quando essas moléculas, esses mediadores inflamatórios ficam aderidos na membrana, você acaba ajudando o paciente a sair da sepse, né? Então, esses mediadores inflamatórios também acabam prejudicando ainda mais o rim. Então, por isso que, né, quando você introduz a terapia de reposição renal contínua, você também vai evitar a progressão desse dano renal. Além disso, ela também vai permitir otimizar outras medidas de suporte, né, como nutricional, ventilatório e hemodinâmico, porque às vezes o paciente precisa de uma NPT, precisa de infundir mais drogas, né, e aí você pode compensar isso na retirada. Então, você infunde muito líquido no paciente, né, em terapia intensiva, e aí você consegue manejar, né, fazer o gerenciamento desse líquido através dessas máquinas essas máquinas de terapia renal contínua. Bom, e quem é o paciente elegível para essa terapia, né? Então, são pacientes com traumatismo crânioencefálico, hepatopatas, cardiopatas, pós-operatórios imediatos com risco de sangramento e pacientes portadores de sepse grave, com instabilidade hemodinâmica e uso de drogas vasoativas. Então, por quê, né? Eu vou explicar cada um deles. O traumatismo crânioencefálico, por que que o paciente é elegível? Porque com as terapias contínuas, você vai retirando as moléculas, né, e os eletrólitos aos poucos. É como se fosse o rim fisiológico, né? Então, você não faz uma retirada muito agressiva, muito abrupta, porque quando a gente quer limpar o sangue do paciente muito rápido, isso pode causar um distúrbio eletrolítico, né? E aí pode causar edema celular, né? E o principal, né, um dos mais graves é o edema celular cerebral. E aí o paciente pode ter esse edema, causar confusão. E em pacientes, né, com problema neurológico, isso pode aumentar a pressão intracraniana. Tá? Então, um paciente elegível para terapia é o que tem o traumatismo crânioencefálico. Os hepatopatas, né? Por quê? Os hepatopatas, eles também têm muitas toxinas, né, no sangue, e aí eles têm várias moléculas que causam vasodilatação,
né? E aí eles geralmente têm uma pressão arterial mais baixa, então eles são instáveis hemodinamicamente. Então, quando você aplica essa terapia durante 24 horas, acaba ela sendo mais fisiológico. Tá? Os pacientes cardiopatas, né? Porque você vai exigir menos do coração desse paciente, então você vai retirando o líquido, né? Aos pouquinhos, e aí o coração não fica tão atordoado, tá? E em relação a pós-operatórios imediatos com risco de sangramento, a gente vai ver mais adiante na aula que a máquina, né, ela faz uma anticoagulação regional. Né? Então, enquanto nas outras máquinas a gente tem que lavar com soro fisiológico ou fazer heparina, né, e o paciente pode sangrar ou em pós-operatório com risco de sangramento, quando a gente faz uma anticoagulação regional com citrato, a gente vai anticoagular o sangue que está passando ali na máquina. O paciente não fica anticoagulado, tá? Então, essa anticoagulação regional é muito importante, principalmente nesse pós-operatório imediato para evitar sangramento, né? Em relação à sepse grave, eu já disse, né, que quando o paciente está em sepse, né, tem muitos mediadores inflamatórios, citocinas circulantes, então essa capacidade adsortiva do capilar, ela faz com que essas moléculas, que piorem ainda mais o estado do paciente, grudem na membrana, né, e assim ele diminui essas moléculas na corrente sanguínea, ajudando o paciente a sair da sepse, tá? Além disso, ela vai controlar também os níveis pressóricos, os níveis da volemia, né? E o edema extravascular com dificuldade na mobilização de líquidos. Isso é importante, porque, assim, na Prisma, como ela é contínua, ela é aplicada 24 horas, você vai retirando aos poucos a quantidade de líquido do paciente. Então, aquele paciente mal distribuído, você vê ele lá no leito, e ele está extremamente demasiado, né, anasarcado, transudano, e está com, sei lá, 15, um balanço hídrico positivo de mais de 10 litros, né? Só que esse líquido não está no intravascular, não está dentro do vaso sanguíneo. Então, na hora que você faz a terapia contínua, você vai mobilizar o líquido que está dentro do vaso sanguíneo. Então, assim, quando você, né, vai retirando aos poucos, dá tempo da água fazer essa passagem, né? Do intracelular para o interstício, para o intravascular, para você poder mobilizar esta água. Bom, então os métodos dialíticos, né, que podem ser aplicados na UTI é a hemodiálise intermitente, a terapia contínua, a SLED, que é uma hemodiálise, né, mais prolongada, e a diálise peritoneal, mas a gente vai se atentar à CRRT, né, que é para pacientes instáveis hemodinamicamente, com risco de aumento de pressão intracraniana e também risco de sangramento. Então, tem muita gente que fica na dúvida o que acontece dentro do capilar, né? O que acontece? O que é aquele tubinho, né? O que acontece ali dentro com o sangue? Então, para tornar mais prático, eu trouxe esse exemplo aqui, ó, como os canudinhos, né? Então, o rim, ele é como se fosse um novelo de lã, né? De lã da vovó. E aquele novelo de lã são vasos sanguíneos, microvasos sanguíneos. E ao redor desse vaso sanguíneo é a membrana semipermeável, é o filtro, tá? Então, é como se o sangue estivesse passando aqui dentro do canudinho, né? E você colocar esses vários canudinhos dentro de um copo de água, tá bom? Então, isso aqui é mais ou menos um esquema dentro de um dialisador, em que os canudinhos são as fibras, né, do dialisador, tá? E ele tá esses vários canudinhos, simulando os vasos sanguíneos, né, do rim, eles vão estar dentro de um tubo oco com algum líquido aqui dentro. E esse líquido que vai aqui banhar, né, esses canudinhos é chamado de solução dialisante, líquido de diálise e dialisado, tá? Então, aqui nessa figura aqui do lado, tá? Como se fosse um canudinho, né? O sangue passa aqui por dentro, e aqui ao redor é a membrana semipermeável, tá? E aí, aqui por fora, né, vai ter outros canudinhos, outros, né, vasinhos, né, como se fosse o vaso sanguíneo do rim, banhados pelo líquido de diálise. Então, percebam que a membrana, né, semipermeável, ela tem poros, né, para o quê? Para as moléculas, né, que estão dentro da corrente sanguínea
atravessar para o líquido de diálise, tá? Então, aqui está o esquema de um dialisador, onde o sangue entra, né, numa direção, e o líquido de diálise vai entrar aqui, né, por esses conectores laterais, né? Então, ele sempre vai entrar numa direção oposta à do sangue, ok? E aqui, quando ele sai, ele vai sair esse líquido, aqui vai acontecer toda a diálise, né? Toda a filtração do sangue, e quando esse líquido vai sair aqui, é o volume de água que eu programei para ele tirar, e também as substâncias em excesso no sangue, né? Sódio, potássio, a ureia, a creatinina, tá ok? Então, aqui é o esquema do dialisador. E aí a gente vai falar, entendendo, né, o esquema do dialisador, a gente vai falar dos tipos de transporte que ocorrem dentro do dialisador. Então, os tipos de transporte que tem é a difusão, a ultrafiltração, a convecção e a adsorção. E aí a gente vai explanar cada um deles. Então, em relação à difusão, o que acontece? Vamos supor que desse lado aqui seria o sangue do paciente, esse pontilhado aqui, a membrana semipermeável, e aqui o líquido de diálise. O líquido de diálise, ele não vai ter ureia, né? Não vai ter creatinina, porém, ele tem sódio, tem potássio, tem cálcio, né? Tem, às vezes, glicose, porque ele não pode estar isento dessas moléculas que estão presentes na corrente sanguínea, né? Porque senão você vai causar um desequilíbrio eletrolítico. Porém, né, toxinas que estão aqui no sangue do paciente não vão estar aqui no líquido de diálise. Então, por difusão, né, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, essas moléculas vão atravessar essa membrana, tá? E aí aqui elas ficam no líquido de diálise, né, e vai ser desprezada, como nessa figura aqui, ó. O sangue vai entrar, vai ser filtrado, o líquido de diálise entra aqui, aí aqui é dialisado e as substâncias, né, vão para o líquido de diálise, e quando ele sai aqui, ele já sai cheio, né, da ureia, da creatinina, né, dessas moléculas que queremos depurar. Bom, aqui é o outro esquema, né, em que aqui é o compartimento do sangue, aqui a membrana semipermeável e aqui o líquido de diálise, e aí ocorre o quê? A passagem de moléculas do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Percebam que essas bolinhas vermelhas são as hemácias, né? As hemácias não vão atravessar, o sangue vai ficar ali dentro, né? Vão atravessar as moléculas pequenas, né? Então, atravessa por difusão moléculas pequenas, né? Então, a difusão é a passagem, né, de pequenas moléculas do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, aqui no dialisador está o esquema, né? O sangue passando, né? Tem uma bomba de sangue, o sangue passa pelo compartimento, né? No interior do canudinho, né? E dentro do copo, né, tá o líquido de diálise, e ele sempre vai entrar num fluxo contracorrente, e quando ele sai aqui, ele vai levar as moléculas, né, de baixo peso molecular, ureia, creatinina, né? E aí aqui são as substâncias depuradas, tá? E por que um fluxo contracorrente, né? O sangue passa numa posição e o banho de diálise passa numa posição, no sentido oposto. Nessa passagem, se o sangue estiver passando no mesmo sentido do banho, quando chegar no meio do dialisador, não haverá mais troca, né? Então, por isso que o sangue passa numa direção, o líquido de diálise passa em outra, para haver troca durante todo o percurso do sangue dentro do dialisador, dentro do canudinho. Esse mecanismo de transporte, que é a ultrafiltração, né? O que é a ultrafiltração? As moléculas de água, elas são extremamente pequenas, então elas atravessam, né, livremente a membrana semipermeável, né? Então, você vai programar, né? A gente programa a máquina para o paciente fazer uma UF, né? Quando a gente fala de UF, é ultrafiltração, é a retirada de líquido que a gente quer fazer do paciente. Então, por uma pressão hidrostática dentro do capilar, essas moléculas de água saem facilmente,
tá? Então, a ultrafiltração é essa retirada dessas moléculas pequenas de água, tá bom? Aqui eu coloquei um exemplo de ultrafiltração osmótica, é quando depende de uma substância que suga a água, por exemplo, na diálise peritoneal, em que você infunde no peritônio, né, um líquido rico em um tipo de glicose, e essa glicose está muito concentrada, então ela vai sugar o líquido, a água, dentro daqueles capilares do peritônio. Aqui é o esquema da ultrafiltração, né? O sangue, através de uma bomba entrando, né? Que é o compartimento do sangue. E aqui, essa pressão exercida, a água só sai, tá vendo? Então, só tem líquido saindo, ok? Percebam que aqui na ultrafiltração eu não tenho solução de diálise que vai entrar no capilar aqui na câmara externa, né? Onde fica o copo. Tá ok? Aqui o terceiro mecanismo de transporte é a convecção, né? Que é o queridinho daquelas máquinas aí de HDF, né? O que que acontece com a convecção? Os solutos, né? Que são essas moléculas, elas vão atravessar a membrana semipermeável em companhia das moléculas de água. Então, é como se eu infundisse, né, um líquido na corrente sanguínea do paciente. E aí, a máquina, ao retirar esse líquido, ela vai, as moléculas, né, de água, ao sair, ao atravessar a membrana, elas vão carrear moléculas, de peso molecular médio. E essas moléculas que não saem por difusão, né, geralmente estão presentes em altas concentrações na corrente sanguínea do paciente que está com uma injúria renal, tá? São mediadores inflamatórios, são toxinas urêmicas, tá? Que são moléculas maiores e que não conseguem, né, atravessar a membrana semipermeável por difusão. Então, elas só conseguem atravessar se alguém empurrar elas. E quem vai fazer esse papel de empurrar as moléculas são as moléculas de água. Então, para tanto, eu preciso colocar um volume expressivo de líquido, né, de água, né, não é água pura, é um líquido próprio, é o líquido de diálise, e eu coloco, mas também eu retiro, né, então, como se eu fosse colocar 1.000 ml, e aí, na hora da máquina, né, fazer essa pressão e retirar esses 1.000 ml, quando a água atravessa, ela vai empurrar essas outras moléculas de peso molecular um pouco maior, né? É legal a gente fazer analogia com o metrô de São Paulo, né? Às vezes você está lá para entrar ou para sair do metrô, você não vai, você é levado. Então, essas moléculas, né? Essas toxinas urêmicas e esses mediadores inflamatórios, eles acabam saindo, sendo empurrados por moléculas de água. Então, essa é a convecção. Então, aqui na convecção, esquema da convecção, percebo que o sangue entra, né? Aqui tem a bomba de sangue, puxando o sangue do paciente, e eu não falei que teria que ser infundido um líquido, né? Então, aqui, esse líquido que a gente chama de reposição, a gente pode repor pré-filtro, aqui é o filtro, ou pós-filtro. Então, quando a gente repõe, né, esse líquido pré-filtro, né, eu diluo mais esse sangue, né, e aí eu melhoro a patência do meu filtro. E se eu faço a reposição pós-filtro, o sangue vai entrar mais concentrado aqui no dialisador, e aí vai melhorar a depuração, porque esse sangue está entrando concentrado, mas eu aumento o risco de sangramento aqui, de sangramento, desculpa, de coagulação no interior da fibra, tá? Então, percebam que na convecção eu preciso infundir, né, um líquido próprio, que pode ser infundido tanto pré-capilar quanto pós-capilar. E aí, quando esse líquido vai sair, quando ele for, né, passar para a câmara externa, ele vai carregar essas moléculas médias. Bom, e não é um mecanismo de transporte, mas é uma forma de tirar, né, algumas moléculas, é a dissorção,
né? Que é a aderência dessas moléculas grandes na superfície da membrana. E aqui percebam que as moléculas, né, essas moléculas se grudam, né, se fixam nas membranas. Então, esse processo é chamado de adsorção. Na experiência que eu tenho, que é com a máquina Prisma, né, e os kits ST, eles têm a membrana AN69, né, em que ela tem essa capacidade adsortiva para moléculas médias e grandes, tá bom? Então, o capilar, né, é diferente do capilar da hemodiálise convencional e da HDF, é um capilar de alto fluxo, porém, ele tem essa característica na membrana AN69 que tem essa capacidade adsortiva. Bom, e aí agora, entendendo todas os transportes que ocorrem dentro do capilar, eu vou entender a modalidade de tratamento, que é a tal da SCUF, da CVVH, da CVVHD e da CVVHDF. Então, quando eu faço a SCUF, eu estou fazendo ultrafiltração. Eu só retiro líquido do meu paciente. O principal transporte é a ultrafiltração. Se lembram que a gente viu nos slides atrás? São 3 tipos de transporte: difusão, ultrafiltração e convecção. Ultrafiltração é a retirada de água, difusão, né, é a passagem de moléculas pequenas do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, e a convecção, que é o arraste de moléculas médias com a água. E essa modalidade aqui de SCUF, ela é muito útil na UTI, principalmente em cirurgia cardíaca. Às vezes o paciente não tem uma bomba, né, um coração bom, e aí você precisa manejar, gerenciar esse líquido do paciente, e aí você pode fazer a SCUF. O paciente não tem não tem a ureia, a creatinina muito elevada, os eletrólitos controlados, e aí, por um momento, você pode fazer SCUF. Então, aqui no esquema do dialisador, vem a bomba de sangue, né? O sangue entra, e aí, aqui dentro do capilar, eu programo a minha máquina, exercito uma pressão, e aí eu só retiro a água programada que eu quero retirar do meu paciente, tá ok? E aqui eu devolvo o sangue dele. Então, percebam que aqui na SCUF não teria depuração, tá? É mais para controle de volemia, tá ok? Então, vamos ver para a próxima modalidade, que é a CVVH, que é a hemofiltração venovenosa contínua. Aqui, o principal tipo de transporte é a convecção. Se lembra que a convecção é preciso infundir um líquido dentro da corrente sanguínea do paciente, e aí esse líquido, ao sair, vai carregar essas moléculas médias, tá? Então, é uma modalidade útil também no controle de líquido, porque esse líquido que eu coloco e que a máquina vai tirar, vai fazer a convecção, eu também posso programar a máquina para fazer uma UF, né? Por exemplo, eu infundo 1.000 ml por hora. E aí a máquina vai tirar esses 1.000 ml por hora. Só que eu quero fazer um balanço negativo no meu paciente, eu quero tirar efetivamente do paciente 100 ml por hora. Então, eu coloco 1.000, né, de reposição, e esse aí a máquina, né, ao colocar, ela vai tirar essa água, e quando ela sai, ela vai retirar moléculas médias, e eu posso programar na máquina para retirar mais 100 ml por hora. Tá ok? Então, essa modalidade também ela é útil porque ela vai, essas toxinas, né, essas proteínas tóxicas, elas vão atravessar junto com a água, né? Então, elas vão por arraste, né? A água vai arrastar elas para a câmara externa do capilar, e aí essas toxinas, elas atuam como fatores depressores do miocárdio. Então, ela é muito útil nesses pacientes cardiopatas também. A CVVHD é desculpa, deixa eu só botar aqui. Então, aqui, ó, no esquema, o sangue está entrando por uma bomba no capilar, e percebam que aqui eu tenho uma solução de reposição, que ela vai ser introduzido dentro da corrente sanguínea, tá? Junto com o sangue do paciente. E essa solução de reposição, como eu disse nos slides anteriores, ela pode ser pré-capilar, entrar aqui, ou ela pode ser pós-capilar, tá? Ela entrar na hora que está devolvendo o sangue do paciente, ela está infundindo. E aqui, ó, na câmara externa, vai saindo o quê? O que eu programei para a máquina tirar,
e esse volume de substituição, né? Tanto pré quanto pós, ela vai tirar aqui. Percebam que não tem líquido de diálise também na câmara externa. E a CVV, a CVV HD agora, né? O principal transporte é a difusão, e aqui, né, eu vou precisar de um líquido, né, uma solução no outro compartimento, né, o capilar tem dois compartimentos, dentro do canudinho, né, dentro do canudinho, onde está passando sangue, e fora, nesse tubo oco, o líquido de diálise. Então, ele vai funcionar como uma solução de troca, né? Uma solução menos concentrada para o quê? Para as moléculas atravessarem para o líquido de diálise. Então, percebam que o sangue entra numa linha, né? Passa pelo capilar e sai por aqui dialisado, enquanto que o líquido de diálise entra, né, no sentido oposto, e aqui, na hora que sai, é como se fosse a urina do paciente, tá? Então, é uma modalidade útil para depurar moléculas pequenas, tá? E aqui, a CVV-HDF, né, que é a hemodiafiltração venovenosa contínua, que ela vai funcionar o quê? Vai fazer todos os tipos de transporte, tanto a difusão quanto a convecção, e se eu quiser fazer uma UF no paciente, eu vou programar a máquina para fazer a ultrafiltração. Então, é uma modalidade completa em que pode ser depurado moléculas médias, né, moléculas pequenas, e também programar, como eu disse, o ultrafiltrado, que é a retirada de volume do paciente. Então, percebam que o sangue entra aqui por uma bomba, né, e aqui vai ter o líquido de reposição, né? Que é aqui, no caso, está entrando pós-capilar. Aqui o líquido dialisante, entrando na câmara externa, e aqui saindo como se fosse, que a gente chama de efluente na prisma, né? E aqui o esquema direitinho hidráulico da prisma. Então, aqui o paciente, a linha de sangue, que é a linha arterial, que na prisma é chamada de linha de acesso, ela entrando aqui dentro do capilar, tá? E aqui, na câmara externa do capilar, eu tenho a solução dialisante, né, que ela vai entrar num fluxo contracorrente, aí durante o sangue passando para esse lado, né, e o banho de diálise passando para esse lado, aqui já sai, né, o líquido com, né, a depuração, e aqui a bolsa de efluente. Aqui a solução de reposição, que ela pode ser inserida aqui, ó, pré-capilar, tá vendo? Ó, logo depois da bomba de sangue, ou eu posso programar a máquina para ela fazer a reposição aqui pós-capilar. Percebam que tem uma bolsa aqui, ó, que é uma bolsa branquinha, que ela vai entrar junto com o sangue. Então, no momento que você está puxando o sangue do catéter do paciente, vai infundir esse líquido aqui. Esse aqui é a solução anticoagulante que eu falei lá no começo, que é a anticoagulação regional com citrato, né? E aí o citrato vai entrar junto com o sangue do paciente e ele vai fazer a anticoagulação no momento em que o sangue está passando aqui pelo circuito, tá? E aí eu vou falar mais à frente como que esse citrato ele vai prevenir a coagulação aqui do filtro e quais os cuidados eu devo ter. Bom, e na instituição onde eu atuo, né, qual é o protocolo para início da terapia renal contínua? Primeiro, a gente solicita a autorização do procedimento para a operadora de saúde, a gente conversa com a família, né, sobre a necessidade de inserir a terapia, a gente precisa inserir um catéter, geralmente, né, de curta permanência, e geralmente são pacientes graves, que, né, às vezes não dá para em ambiente de UTI, às vezes a coisa acontece para ontem, né? Então, quando a gente começou a fazer a terapia contínua, a gente até agendava a hemodinâmica para colocar um catéter de longa permanência, mas isso atrasava muito o início da terapia, o paciente precisa, né, o quanto antes. Então, a gente adotou mesmo a inserção do catéter de Chaille, né, de curta permanência, que é colocado ali à beira-leito, né, por visão direta, e tem também um ultrassom ali para ajudar o médico, e pode ser feito pelo médico da UTI. A gente também solicita uma pressão arterial invasiva, porque a gente vai precisar coletar
amostras de sangue frequentemente para controlar a anticoagulação. Por ser uma terapia extracorpórea por um longo período, a gente usa manta térmica, tá? Porque o paciente tende a ter hipotermia. E a gente faz a solicitação para a farmácia do kit Prisma. Então, como são 3 bolsas, luva, gaze, né, muitas coisas, a gente, na instituição onde eu trabalho, a gente já faz uma caixa, né, uma caixa bem grande, já com kit, com capilar e todas as soluções de diálise para startar, né, para dar esse início na terapia, sem precisar pedir picadinho para a farmácia. Então, a gente já pede o kit Prisma e já, vem tudo, cai tudo na conta do paciente. É importante falar também do catéter, né, de diálise, que a indicação, né, do catéter de Chaille é na urgência e emergência, como eu disse, às vezes na UTI o paciente precisa de diálise para ontem, a inserção é à beira-leito e o tempo de permanência é discutido, né, não tem uma legislação que fala, mas o ideal é ficar menos dias possíveis, né, mas entre 7 a 14 dias, porque ele tem um risco maior de infecção. Então, aqui está, né, um catéter venoso na subclávia. E aqui os tipos de catéter que a gente encontra aí no mercado. Importante, né? Toda vez que vai fazer terapia contínua, a gente precisa de um catéter calibroso, do French, né? Desse raio interno aqui do catéter. Então, o ideal seria ser acima de 13 French, falando em adulto, tá? Infelizmente, na minha instituição, a gente usa 12 French. Atende, mas o ideal, né, até para melhorar os fluxos, seria o de 13 French. E aqui a enfermagem tem um importante papel, porque na hora que o médico vai inserir o catéter, a gente quer saber aonde ele quer inserir, né? Porque de acordo com o local que ele vai eleger, vai mudar o tamanho do catéter, tá? Idealmente, né, as boas práticas falam jugular direita, né, depois a femoral, depois a jugular esquerda e, por último, a subclávia. Então, se o médico quiser na jugular direita, o tamanho do catéter, né, o comprimento é mais ou menos de 15 centímetros. Se ele for eleger a jugular esquerda, percebam aqui a anatomia do paciente, ó, na jugular esquerda, tá vendo? Ó, o caminho é maior. Então, vai precisar de um catéter maior para ele ficar locado direitinho para o meu catéter ter um bom fluxo para terapia, porque o segredo da terapia é um bom acesso e uma enfermagem capacitada para manejar essa terapia, tá bom? Então, se for na jugular esquerda, é um catéter de 20 centímetros, se for na subclávia, né, também 20 centímetros, e na femoral, em torno de 25 centímetros. Aqui, esses tamanhos aqui é para pediátrico. Então, eu disse que, né, uma das questões para a terapia dar certo é o acesso estar funcionando perfeitamente bem, ou seja, com bom fluxo. E aqui tem um vídeo mostrando que o catéter está com bom fluxo. Eu não sei por que não está, o vídeo não está passando. Dá um enter de Ah, novo. foi. Aí aqui, ó, é um catéter, né? Esse, no caso, não é o de Chaille, tá vendo? Ó, vem um coágulo imenso. E aí eu preciso retirar a heparina do catéter e, ao mesmo tempo, ver como que está o fluxo. Então, eu puxo rápido o êmbolo da seringa para ver se esse sangue está realmente vindo com força para alimentar a minha máquina. Bom, aqui é o kit, né, que a gente está acostumado a fazer lá com a Prisma, né? Esse kit aqui é o Oxiris, né, mas tem o kit ST, eu vou explicar a diferença desse kit. Então, aqui a gente, né, quem olha assim, meu Deus, o que é isso? Mas recebendo um treinamento, fazendo a terapia, vocês vão ver que é bem, que é fácil e autoexplicativo. Né? Então, aqui está o capilar, linha vermelha, né, para quem é da nefro, linha vermelha é a linha arterial, que é a linha de acesso que vai puxar o sangue do paciente, né? Aqui, ó, o sentido da bomba de sangue.
o sangue entraria aqui no capilar, né? E aqui ele vai sair dialisado, né? E aquelas outras bolsas, né? Vai sair dialisado aqui, né? E ser devolvido pela linha venosa, que no caso da Prisma ela chama linha de retorno. Aqui, a mangueirinha verde é por onde entra o dialisante, ele vai entrar, né, na câmara externa aqui do capilar. A linha lilás é por onde entra a reposição, tá? Então, eu posso fazer uma reposição pré-capilar, e a reposição pré-capilar vai entrar aqui, ou uma reposição pós-capilar, e ela vai entrar aqui, ó, onde é como se fosse o catabolha, mas na Prisma eles chamam de câmara de desgasificação. Aqui, essa mangueirinha branca é a do citrato, que vai fazer anticoagulação regional. Ela é branca porque ela vai manter o seu plantão paz e amor para que a máquina não apite, não coagule, você não perca o sistema, não perca sangue do paciente. E a linha amarelinha é para onde vai sair o efluente. Então, aqui, ó, na Prisma, né? Então, aqui o sangue vindo do paciente pela bomba de sangue, entrando no filtro, né? Saindo, vai cair aqui, ó, na câmara de desgasificação, sensor de ar e vai devolver para o paciente. E aí percebam que a máquina ela tem 4 balanças. Tem uma balança amarelinha, que é de efluente, né? Onde vai sair o líquido drenado. Uma balança branca, que é a de citrato, que vai fazer anticoagulação regional. E aí, vou acabar de falar, então. A balança do dialisante, né, que vai lançar aqui na câmara externa do capilar, e a balança de reposição, que você vai infundir o líquido dentro do compartimento do sangue. E essas bombinhas pequenininhas aqui, elas que vão fazer a infusão, né, aqui do citrato, aqui do dialisante e o da reposição, e aqui ela vai controlar o efluente. E aqui do lado é o aquecedor da máquina. Olhando a tela da máquina aqui, quando você começa a terapia, ela vai ter CRRT, terapia de reposição renal contínua, e TPE. No nosso caso aqui, que a gente está falando de CRT, a gente vai acionar, e aqui ela vai falar o que você quer fazer. Você quer fazer SCUF? Você quer fazer CVVH? Você quer fazer CVVHD ou CVVHDF? A gente, né, eu sempre falo nos treinamentos que a gente escolhe a terapia mais cabeluda, que tem mais letras, que é a CVVHDF, que é a hemodiafiltração, né? Porque uma vez que você escolhe a SCUF, você vai ter que fazer, né, só a SCUF. A CVVH, né, você vai poder fazer só CVVH, essa aqui CVVHD. Então, quando você escolhe a terapia completa, você zerando as outras bombas, você consegue passear entre as terapias, né? Por exemplo, eu vou escolher a CVVHDF, eu vou habilitar todas as balanças, porque na CVVHDF tem solução de reposição, né, que a gente vai fazer a convecção, e tem a solução dialisante, né, que a gente vai fazer a difusão. E aí eu posso também fazer, né? Vou programar a retirada de líquido do paciente. Então, não, eu selecionei a CVV-HDF, mas eu quero fazer só a SCUF, eu só quero retirar líquido do meu paciente. Eu vou zerar a balança de reposição, vou zerar a balança do dialisante e programa a máquina para fazer só o F, tá? E se eu quiser a CVVH, né, fazer a hemofiltração, em que, né, o transporte é a convecção, eu vou ter que infundir um líquido, né, dentro da corrente sanguínea do paciente. Eu vou desabilitar a balança do dialisante e só vai ficar habilitada a balança da reposição. E se eu quiser fazer a CVVHD, que é né, a hemodiálise, eu vou desabilitar a balança de reposição e vou deixar só habilitada a balança do dialisante. Ou seja, eu não vou infundir líquido dentro da corrente sanguínea, só vai ter líquido na câmara externa, né? Uma solução de troca fazendo a difusão. E a CVV-HDF é a terapia completa. E aí, falando um pouquinho da anticoagulação, né, da parte legal da Prisma, né, o que o citrato faz? Ele vai quelar o cálcio, né? E o cálcio, né? O que o cálcio faz? Na cascata de coagulação, tanto na via intrínseca quanto na via extrínseca, o cálcio age na cascata de coagulação, fazendo com que haja a formação do coágulo.
E esse citrato, ele tem afinidade pelo cálcio. Então, quando o sangue do paciente entra e eu coloco lá o citrato para entrar junto, ele vai se ligar ao cálcio do sangue do paciente, né? Impossibilitando de ocorrer toda essa cascata aqui e a formação de coágulo, tá ok? Então, o que que é o legal? Quando vai começar a terapia, eu preciso, né? A gente vai retirar cálcio do paciente. Só que o cálcio, ele só não age só na cascata de coagulação, precisa do cálcio para contração muscular, né, para o coração contrair, né? Então, é necessário o cálcio para o paciente. Então, o cálcio do filtro, no momento em que o sangue está passando pelo filtro, ele. Deixa eu ver aqui um. No momento em que o sangue está passando pelo filtro, o cálcio aqui do filtro está sendo quelado pelo citrato. Então, o cálcio aqui do filtro tem que dar baixo. Em contrapartida, eu preciso infundir numa terceira via do meu paciente o cálcio. Por quê? Porque o cálcio do paciente tem que estar normal, né? Para a contração do coração e para você não causar um desequilíbrio. Tá ok? Então, toda vez que vai começar a terapia, né, a gente vai precisar, ao iniciar a terapia, após 1 hora, a gente vai coletar o cálcio do filtro e depois do filtro e do paciente. A gente sempre vai coletar 2 cálcios e a gente faz análise do cálcio ionizado, tá, gente? E aí a gente vai coletar o cálcio do filtro, a gente vai coletar aqui, ó, no pós-filtro, né, numa borrachinha que tem aqui, e do paciente a gente vai coletar na PAI. Deixa eu voltar. Então, né, o que que eu quero? Qual o meu alvo, né, do cálcio, né? No cálcio no filtro, como eu disse, tem que estar baixo, então tem que estar entre 0,25 a 0,50 miliosmol. Então, se esse cálcio tiver do filtro abaixo de 25, eu tenho que diminuir a oferta de citrato. Por quê? Porque eu estou quelando demais, né? O alvo aqui na terapia, se você manter entre esses, né, essa faixa aqui, o sangue vai se manter anticoagulado na passagem do dialisador. Se o cálcio do filtro estiver acima de 50, aí, né, o médico vai avaliar e vai pedir para aumentar a oferta de citrato. Aí ele vai mandar lá na máquina, né? Vai pedir para alterar na máquina. Na verdade, quem vai fazer esses controles é o médico. Porém, a enfermagem, ela precisa entender o que está acontecendo ali, né? Então, assim, por isso que eu sempre gostei de estudar, que eu não quero. A enfermagem não tem que ser só tocar a terapia, tem que entender o que está acontecendo ali. Então, o cálcio do filtro tem que estar baixo, em contrapartida, o cálcio do paciente tem que estar normal, né? E o normal entre 1 a 1,2. E se o cálcio do paciente estiver menor que 1, o doutor vai aumentar a infusão de cálcio. Se tiver maior que 1,2, ele vai diminuir a infusão de cálcio. Então, esse controle de cálcio, né? Você vai sempre coletar 2 vezes. 1 hora após o início da terapia e lá na minha instituição é a cada 8 horas. Mas durante a curva de aprendizado, quando a gente começou a fazer a terapia, a gente ainda estava meio inseguro, o doutor fazia de 3 em 3 horas. Então, ele nem dormia à noite. Mas agora, né, com a curva de aprendizado, a gente está bem mais seguro na terapia e também já tem muitos anos, a gente faz a cada 8 horas para controle. Aqui é a solução de citrato, tá? Que a gente usa. É uma solução de citrato menos concentrada, 0,5%, e essa solução aqui da Bifuzil é como se é a solução dialisante, né? A mesma solução que passa, né, na câmara externa do filtro é a mesma solução que a gente vai colocar para fazer a reposição. E aqui na bolsa, como eu disse, tem magnésio, tem bicarbonato, tem sódio, tá bom? Então, a bolsa de Bifuzil, a gente trabalha com as bolsas da Baxter. A bolsa de Bifuzil são 2 que vêm na caixa do kit Prisma, uma para colocar na balança do dialisante e a outra para colocar na balança de reposição, e a bolsa de citrato, que vai ser o nosso anticoagulante, porém a gente usa um citrato a 0,5%. E aqui falando só um pouquinho, como que a gente faz o controle, né, do cálcio. A gente faz o controle através desse aparelhinho aqui de gasometria, sem fazer merchan. É o que a gente usa só para tornar mais visual, né, mais palpável o que a gente fala. Então, esse aparelhinho fica lá na UTI
Então, a gente coleta o sangue, coloca aqui nessa bolinha, fecha, e aí introduz aqui na máquina, e ela, em 2 minutos, vai dar o resultado do cálcio do paciente. Então, aqui está. Lógico que ele vai, né, é um aparelho de gasometria, a gente vai coletar o do paciente, geralmente é na PAI, né? Então é arterial, e o do filtro, tá? Então, aqui o do filtro, o doutor vai ver o cálcio iônico. Esse aqui a gente estava ainda ajustando a terapia, estava correndo atrás do prejuízo, e o cálcio iônico aqui do paciente. E aqui do paciente também ele vai avaliar a gasometria, sódio, né, o potássio, e o hematócrito, a hemoglobina, e se necessário ele pede uma infusão, né, de concentrado de hemácia. Então ele vai analisando também outros elementos, né? Mas na questão da anticoagulação, a gente vai ficar focado aqui, ó, no cálcio iônico. E aí, de 8 em 8 horas, como eu disse, a gente a enfermagem coleta o cálcio do filtro do paciente e liga para o doutor para passar as informações para ele fazer os ajustes necessários. Bom, entendendo um pouquinho da terapia, né? Então, como eu disse anteriormente, eu gosto de entender o que está acontecendo, o porquê dos números. Então, a terapia é proposta para 72 horas, é necessário saber o peso do paciente, o hematócrito e o acesso, a gente já disse que é muito importante. A dose da diálise aqui quando a gente fala de agudo, é diferente, né? No crônico a gente fala em KTV. A dose de diálise do agudo é como se fosse a taxa de filtração glomerular. A gente vai falar em ml por quilo por hora. Então, segundo o Cadigo, a gente, né, a gente é um médico, né? Mas para a gente entender, ele deve ofertar de 20 a 25 ml por quilo por hora, né? Porém, essa oferta, essa dose de diálise pode ser entre 30 a 35, porque cada vez que a máquina para, alarma, você não entrega a terapia que o médico prescreveu. Então, às vezes, ele prescreve uma dose de diálise de 25 ml por quilo, só que pelas paradas dos alarmes da máquina, você acaba não entregando essa dose de diálise, tá? Então, no meu serviço, o doutor, ele sempre coloca a dose de diálise de 30, né? Então, como que ele vai calcular essa dose de diálise? Ele vai falar assim, não, eu quero a dose de 30, e ele vai precisar do peso do paciente. Então, a dose prescrita, né? A dose é sempre o peso do paciente vezes quanto da dose que ele quer ofertar. Então, num paciente com 80 quilos, ele quer, né? Esse valor é fixo para o doutor, ele quer 30. E aí, 80 vezes 30, a dose prescrita é 2.400 ml. E aí, eu tenho a dose prescrita. E nesses 2.400 ml, ele vai dividir entre a solução dialisante, certo? Que vai fazer né, o principal transporte é a difusão, porque ela vai passar na câmara externa do capilar, né? E ele vai dividir entre a solução de reposição, que vai entrar um líquido junto com o sangue, onde o transporte principal vai ser a convecção. Então, o médico geralmente ele pode fazer 50%, né? 1.200 como solução dialisante, 1.200 como solução de reposição, ou ele pode fazer 70%, né? 1.680 como solução dialisante e 30% como solução de reposição. Percebam que aqui, quando ele escolhe dividir, ele vai fazer metade difusão, metade convecção, e aqui, né, o transporte predominante é a difusão, porque 70% vai entrar na solução dialisante. Valquíria, será que alguém quer que eu repita? Flavi, pode seguir porque tá bem tranquilo. E Tá? até porque agora são 9 horas. Eu acho Meu que Deus, é legal seguir e se o pessoal tiver alguma dúvida, eles anotam e no final da aula a gente tira as dúvidas. Pode tá ser? ok. Pode ser. Vou tentar correr aqui. Não, não Bom, precisa correr, pode seguir no ritmo que tá bacana. tá. E aí, em relação à dose de citrato, tem uma dose por citrato também, né? E aqui eu coloquei que a dose recomendada para manter, né, o filtro anticoagulado é de no mínimo 3 miliosmol, mas pode ser de 3 a 6. Pacientes com hiperviscosidade, né, com coagulopatias, geralmente o doutor oferta uma dose maior.
mas geralmente ele trabalha com 3, né? Então, assim, ele oferta 3. E aí, no decorrer da terapia, ele vai perceber que o filtro coagulou muito rápido, aí ele vai aumentando a dose, tá? Mas a conta principal é essa, é a dose desejável de citrato, que geralmente é 3, o fluxo de sangue, vezes 60, dividido pela solução que você usar de citrato. Então, a nossa experiência foram com a solução de citrato a 4%, que é uma solução mais concentrada, e uma solução de citrato a 0,5%, que é menos concentrada, tá? Particularmente, eu gosto dessa solução aqui, que é da Baxter, também sem fazer, porque a gente percebeu que coagula bem menos, que a terapia ela vai a 72 horas, tá? Se o acesso estiver legal, ela vai tranquilo e ela, né, faz o seu papel, tá? Porém, aqui, ó, o citrato, ele é bem mais concentrado, e a gente vai ver mais aqui na frente, aqui, se a dose, né, da diálise prescrita, né? Deixa eu só. A gente viu lá na conta anterior que a dose da diálise prescrita era de 2.400, né? Que era o peso vezes a dose que ele queria ofertar, né? Que a gente, então, 2.400. Se o doutor usar um citrato a 4%, que é um citrato mais concentrado, né? Pela continha lá, né, 3, que é a quantidade de citrato que ele quer ofertar, vezes o fluxo de sangue do paciente, vezes 60, que é que esse 60 é 60 minutos, né? Porque o citrato vai entrar em ml hora, dividido pela osmolaridade da bolsa. Então, a bolsa de citrato tem 136 miliosmol, vai dar 158. Então, ele já achou aqui que o citrato vai ser, né, arredondado 159. Lá na máquina da Prisma, o citrato na tela está como PBS, balança de PBS, que é pré-bomba de sangue, porque ele entra pré-bomba de sangue, junto com o sangue do paciente, para começar a quelar o cálcio desde o início. O fluxo de sangue 120, a solução de alisante 1.200 e a solução de reposição 1.200, né? Aqui, ó. Então, os 2.400 dividido na solução de alisante e na solução de reposição. Metade transporte difusivo, metade transporte convectivo. Sendo que aqui o doutor pode, né, escolher entre infundir pré ou pós-capilar. A solução que a gente tem usado mais, né, e que eu particularmente gosto mais, é a regiocítica da Baxter, que é 0,5%. Então, ela é bem menos concentrada, né? Ela tem 18 miliosmol na bolsa. Então, se for fazer aquele cálculo, é a dose que ele começa a ofertar, né? 3 vezes o fluxo de sangue, vezes 60 minutos, dividido pela osmolaridade da bolsa, que no caso do Regiocit é 0,5%, é 18. Vai dar uma dose de citrato de 1.200. É bem superior, né, ao citrato a 4%, porque ele é um citrato mais diluído, né? E aqui, o que acontece? Quando eu vou ofertar aqui esse citrato a 1.200 ml por hora, ele acaba sendo a solução de reposição. Ele vai ser a solução anticoagulante, mas ele vai entrar como se fosse uma solução de reposição. Uma reposição pré, porque tá, pré, né? Pré-bomba de sangue. Então, percebam que aqui, a primeira conta que ele vai fazer é do citrato, que é 1.200, que deu, né? 1.200 certinho para 1.200 certinho. Mas poderia aqui dar maior, né? Aí o transporte convectivo poderia ser maior. Aqui a solução de alisante e a reposição, na verdade, eu fiz errado aqui, desculpa, gente. Olha só, a conta aqui não deu 1.200, agora que eu estou percebendo que eu fiz errado. Então, o PBS, que é pré-bomba de sangue, que é o citrato, vai ficar 1.200. A solução de reposição sempre vai ser pós, nesta configuração aqui com citrato menos concentrado. E vai ser sempre pós 200 ml, um valor fixo. Para quê? Para não coagular aquela câmara de desgasificação, o tipo catabolha. Eu vou voltar aqui só para vocês verem que aqui, ó,
Como a solução Regiocit, que é de citrata 0,5%, ela entra num grande volume, ela vai entrar como se fosse uma reposição, tá? Mas ela vai entrar na balança de PBS. E aí ela vai entrar quelando o cálcio do sangue, mas também atuando como uma solução de reposição pré-filtro. E aqui na balança realmente de reposição, ele vai colocar pós 200 ml por hora aqui, só para não coagular essa partezinha aqui, porque às vezes coagula essa parte, a gente perde o filtro todo só porque aqui coagula. Aqui no dialisante eu coloquei errado, né? Então, se aqui é 1.200 e a reposição seria um valor fixo também 200, ia sobrar o quê? 1.000. Aí a soma do PBS, né? Pré-bomba de sangue, citrato, dialisante e reposição vai dar 1.000 e 2.400. Entenderam ou ficou confuso? Porque eu escrevi errado aqui, peço desculpas. Deu para acompanhar teu raciocínio, Flavi, pode seguir. Tá. Então, aqui na máquina, ó, ela mostra para mim a bomba de sangue, a PBS, que é a pré-bomba de sangue, tá vendo? Ó, 1.200. A solução, essa dose de diálise aqui é a dose do nosso exemplo, tá vendo? Ó, que é 1.200 mais 1.000, 2.200 mais 200, 2.400. A reposição, como a gente está usando aqui o Regiocit, que é o citrato menos concentrado, ele entra em alto volume, então como se fosse uma solução de reposição. E a gente deixa aqui 200 só para não coagular o filtro, tá bom? E na máquina ela é muito explicativa, porque ela vai dar as pressões que ocorrem dentro dela. Como uma terapia que vai ficar durante 72 horas, a gente tem que acompanhar o que está acontecendo, se essa máquina está evoluindo para coagulação, né? O que está acontecendo. Então, a gente tem um impresso lá, que a enfermagem ela preenche de 2 em 2 horas a pressão do acesso do paciente, né? Que é a pressão com que você suga, a bomba de sangue suga o sangue pelo catéter. Essa pressão vai ser sempre negativa, idealmente ela deve estar entre menos 50, menos 150. Quanto mais negativa for, mais força a máquina está fazendo para sugar esse sangue. Então, se ficar muito negativo, você tem que rever, né? Pausar momentaneamente, a gente aciona parar, vai lá e lava o catéter, né? Pinça as linhas arterial e venosa, e vai lá, lava o catéter e manobra para a gente melhorar o acesso. Aí aqui está a pressão de filtro e a pressão de retorno, que são pressões positivas. Quanto maior for, né, essas pressões, é porque está tendo dificuldade em devolver o sangue. Então, alguma coisa pode estar acontecendo. Pode estar coagulando, nem sempre. Às vezes é a linha cotovelada, né? Às vezes a linha dobrou lá e aí só você posicionar direitinho. Aqui a máquina é bem explicativa, aqui vai dar a pressão transmembrana, e aqui infelizmente essa foto não saiu com a informação. Fica aqui, próxima intervenção, daqui a 30 minutos, devido à bolsa de dialisante vazia. Então, dá para você se programar, para você já vir aqui trocar as bolsas. Porque toda vez que a máquina fica parando, né, ela alarma, fala, acabou a bolsa. Até você ir lá pegar a bolsa, o paciente vai perdendo dose de diálise, tá? E aí essas pausas, né, a máquina vai contando, tá bom? E aí chega num dado momento em que se ela alarma, né, dentro de 3 horas e você não resolve esses alarmes, né, essas pausas, ela vai falar que a terapia perdeu a eficiência e que você tem que encerrar a terapia. E aí o médico vai querer, né, brigar com a gente, porque a máquina alarmou e a gente não resolveu né, o problema que deveria ser resolvido. Por exemplo, o acesso. O que a gente pode fazer enquanto enfermagem? A gente pode pausar, lavar o acesso, manobrar o catéter, né? No último caso, inverter as linhas. A gente sabe que aumenta a recirculação, mas o doutor não vai trocar o catéter só porque só tem uma via funcionando. E aí, não conseguindo fazer isso, a gente já passa a bola para o doutor, né? Fala, olha, infelizmente eu não consigo, eu já fiz de tudo, né, para o funcionamento do catéter, posiciona o paciente, mas o catéter não quer funcionar. Então, às vezes, a gente tem que botar a máquina para recircular, para o doutor passar um novo catéter.
Ou então, o que a gente sempre, né, que eu sempre oriento o pessoal, eu falo, gente, bota a máquina para recircular, e aí, quando a máquina recircula, né, você devolve o sangue do paciente e deixa ela se recirculando, ela tem 2 horas para você resolver alguma coisa. Então, a terapia é proposta para 72 horas, mas de repente tem que descer o paciente para fazer algum exame, você consegue colocar a máquina para recircular para ele descer e fazer esse exame. Então, você consegue pausar a máquina em um dado momento, né? Então, às vezes, a gente pausa, lava o catéter, preenche com heparina e deixa ele de molho, e depois vê se melhora o fluxo. E às vezes só essa conduta já ajuda a melhorar o fluxo. Bom, aqui é o funcionamento, né, da prisma, o paciente, a bomba puxando o sangue, tá vendo? Ó, entrando pelo capilar. Aqui as bolsas, tá vendo? Ó, de efluente, né? Que é o que vai sair dele. PBS, que é o citrato dialisante, que vai, né, cair na câmara externa. E a reposição. Aqui é o aquecedor. Aqui é o catabolha, né? Aqui vai dar tipo a pressão venosa. Bom, de CRRT foi isso. Como a gente está com o tempo, você quer que continue, Val? Eu, eu deixo a teu critério. Falta, eu acho que podia falar com o pessoal agora, só da, apesar que Plasmaférese? é, eu acho que podia falar da plasmaférese agora, porque, na verdade, a Eco e Mars a gente não vai discutir hoje, porque é um assunto para outra aula. Então, eu acho que Uhum. podia falar um pouquinho da plasma, porque é uma terapia que o pessoal costuma ouvir muito e também não entende. Hoje Se vai bem que ficar essa, todo essa mundo parte expert aqui, né? Vai Essa ser parte é mais rápida. Eu vou falar bem sucintamente, sem explicar as contas, porque eu adoro uma conta, isso. Não, mas tranquilo. para o pessoal só entender que com essas máquinas, como elas funcionam para fazer suporte a outros órgãos. Então, eu vou Perfeito, passar bem rápido, de repente a gente marca uma outra aula, pode ser? com certeza. Então, aqui a gente consegue fazer a plasmaférese, a SPAD, que é a diálise de albumina de passagem única, a Mars e a Eco. Então, falando um pouquinho, né, da plasmaférese, aqui, ó, quando que a gente usa plasmaférese? É um filtro diferente, ele é um filtro bem 1 milhão de vezes mais poroso que o que a gente usa, e era para retirar moléculas bem maiores, né? Enquanto aquele capilar lá retira moléculas médias, esse aqui retira moléculas maiores. Então, no caso de uma insuficiência hepática, né, e que tem bilirrubina, apesar da bilirrubina ser uma molécula pequena, ela está ligada à albumina, que é uma molécula grande, maior que 60 mil Daltons. E aí ela não consegue sair na diálise comum. Então, precisa desse filtro, né, esse plasma filtro, para haver a retirada. E esse plasma filtro, para você ver, ele retira moléculas ó, de IgG, IgM, IgA, né, que tem ó, 150 mil Daltons, 900 mil Daltons, tá vendo? Então, a plasmaférese, além, ela é eleita também para aquelas doenças autoimunes, né, em que tem imunocomplexo, moléculas muito grandes, e aí ela vai fazer a retirada dessas moléculas. Então, aqui, ó, um filtro, a membrana, né, porosa de um filtro que a gente usa de alto fluxo, e olha esse aqui, ó, da plasmaférese. Então, a gente consegue tirar essas moléculas maiores, tá? Bem mais do que a diálise anterior, tá ok? E aí, eu não vou me atentar, né, nas contas, né, mas usa albumina e as indicações da plasmaférese são doenças autoimunes, mas também pode ser feito na falência hepática para retirar bilirrubina, para fazer a depuração de sais biliares, de toxinas, né, hepáticas. Então, ela é bem útil. Né? Na verdade, a insuficiência hepática é a nova emergência nefrológica. Então, a plasmaférese pode ser utilizada para fazer a retirada desses elementos e também de drogas, tá? Aí aqui está o kit da plasmaférese. Aqui as albuminas que a gente usa, a gente
faz uma solução albuminada 5%, né, que é a indicação, né, o nosso suporte da Baxter, mas eu já vi aí serviço fazendo de 3, pode ser de 3 a 5%. Então, o que que a gente faz? Quando o médico, ah lá, aqui a tela da máquina, tá vendo? Ó, que você pode acionar tanto a CRRT como a TPE, então a máquina faz a TPE, ela vai te dando passo a passo para você montar o kit. Aqui é começando a terapia da plasmaférese. Então, nesse paciente aqui, ele estava com insuficiência hepática, com uma bilirrubina muito alta, uma bilirrubina total de 20, a direta de 10. E depois da terapia, a bilirrubina total foi para 5 e a bilirrubina direta foi para 3. E aí, percebam, não dá para ver aqui. Aqui é o cálculo, não vou me atentar para a gente não prolongar, né? Mas na terapia da plasmaférese, não tem bolsa de dialisante, só tem a bolsa de reposição. Não tem o banho passando aqui na câmara externa, né? Então, as moléculas saem, atravessam a membrana e depois você vai repor, fazer a reposição pós com uma solução albuminada. É bem, parece que é difícil, mas não é. É super fácil fazer. E aqui a gente é a tela da máquina, porque a gente vai trocar o plasma do paciente, né? Então, no plasma, nessa parte do sangue, vai ter esses elementos que a gente quer depurar com moléculas grandes. Então, pelo cálculo, o doutor vai fazer aqui, ó, 6.000, vai trocar 6.000 ml de plasma, e aí ele fez aqui em 3 horas, cada hora fazendo 2.000. Então, o capilar vai tirar 2.000 ml de plasma, e depois a gente vai infundir, né, 2.000 ml de solução albuminada. Então, a gente vai retirar 2.000 ml de plasma e vai repor 2.000 ml por hora, numa terapia de 3 horas. Aqui é o início, né, da terapia, ó, tá vendo que a bilirrubina começando, eu falo da bilirrubina que porque é um marcador, mas e que você consegue visualizar pela coloração. E aqui, ó, ela já saindo todinha na linha do efluente. Aí aqui, ó. Toda vez que eu vejo isso, eu fico impressionada. É muito bacana. É muito lindo. É O lindo, paciente é é extremamente lindo, grave, mas a terapia é linda. é lindo demais. Muito. E aí, aqui é um esquema, né? Além da plasmaférese, que às vezes você não tem o plasma filtro, que ele é bem mais caro, você também pode fazer um suporte hepático através da SPAD, que a gente chama de diálise de albumina de passagem única. E o que consiste? Consiste de você colocar uma bolsa albuminada, o paciente não vai ficar 72 horas na terapia, então vai preparar, vai tirar 750 ml da bolsa de dialisante, né? No caso, a gente usa a Bifuzil da Baxter. Você vai tirar 750 ml e vai colocar 750 ml de albumina. Você vai fazer uma solução albuminada. Essa solução albuminada vai passar pela câmara externa do capilar. E como a albumina está livre, a bilirrubina, que está dentro da corrente sanguínea, ligada à albumina do paciente, ela vai atravessar e se ligar na albumina que está passando aqui na câmara externa. E aí depois isso vai para o efluente. Então, numa máquina de prisma, né, com kit comum, né, você consegue fazer um suporte hepático fazendo essa solução albuminada. Você consegue reduzir esses sais biliares, bilirrubina, toxinas hepáticas através desse método, né? E aí essa bolsa aqui de dialisante pode entrar 1.000 ml por hora, então vai durar 6 horas por dia. A terapia vai durar 70, vai durar os 3 dias, mas uma vez por dia você vai colocar uma bolsa albuminada para ela agir como uma solução para sugar a bilirrubina para a heparina livre na solução do dialisado. Agora, bem rápido, gente, a Mars, que é
a diálise hepática, que precisa, né, de um maquinário próprio acoplado à Prisma para ser feito, mas é uma terapia extremamente cara, né, mas que, né, ela está aí e a SPAD veio para dar suporte, né, para melhorar o tratamento, principalmente das instituições que têm a Prisma, né, e que não têm condição de ter todo esse aparato aqui. A SPAD, ela dá um suporte hepático eficiente, de acordo com os estudos, tá? E a gente ainda tem, né, a EcoTUAR, que é a remoção de CO2, que você pode acoplar também junto com a Prisma, né? Então, é um cartucho que ele é usado para pacientes com insuficiência respiratória aguda, em que o paciente tem um aumento da retenção de CO2 e para você não aumentar as pressões, né, no respirador, porque a gente sabe que a ventilação mecânica, né, pode gerar várias consequências, né, por aumento do volume, da pressão, pode gerar várias consequências. Então, se o paciente está difícil, está com retenção de CO2, né, está com acidose, pode ser usado esse filtro para ajudar, para você não ter que aumentar tanto essas pressões, né, podendo fazer essas lesões, barotrauma, né, e aí você faz, a gente fala que é uma ventilação protetora, tá ok? E aí, desculpe, toda hora eu falo, aí o sangue sai do paciente, passa pelo capilar da diálise, e esse filtro coloca, né, em paralelo com ele, e aí ele vai remover o CO2. É diferente da ECMO, a ECMO faz oxigenação. Ele retira CO2. Então, tem, né, as indicações dele e pode ser utilizado para esses pacientes com insuficiência respiratória e com hipercapnia. Então, esse filtro só pode ser usado na máquina da Prisma nova, né, que é a Prismax. Então, aqui é o modelinho. Desculpa, o tempo excedeu, mas foi para mostrar, né, que existem várias terapias nessas plataformas multiórgãos, e a enfermagem, né, especialista em nefrologia, que geralmente toca. Então, aí eu coloquei uma mensagem aqui, que é a especialidade, né, de nefrologia dentro da enfermagem vem se destacando no mercado e ganhando espaço de extrema importância, né, tanto no tratamento ambulatorial, como em unidades de terapia intensiva, especialmente frente a essas terapias de plataforma multiórgãos, que vem se tornando cada vez mais frequente. Então, esses profissionais desempenham um papel crucial na gestão das terapias complexas, que vão além da substituição renal, incluindo suporte hepático, cardíaco, respiratório e outras terapias extracorpóreas integradas. Tem mais coisas ainda, pessoal. Aqui os agradecimentos. Essa pessoa aqui, ó, muito importante, né? Meu chefe médico, que confia no meu trabalho. A gente trabalha 16 anos juntos, doutor Silvio Becker. A Baxter, né? Também não é merchan, mas é porque eu gosto muito. O pessoal dá um suporte super legal e nunca me deixaram na mão. Eu sou apaixonada pela terapia, pela máquina. O Instituto Valquíria Arenas, pelo convite. E o doutor Edson da creatinina, que quando eu comecei minha residência lá atrás, ele pegou minha turma de residentes para criar e sempre estimulou a gente a aprender a ser um profissional de enfermagem diferenciado. E até hoje, né, ele me ensina muita coisa e eu sou extremamente grata, né, a essas duas figuras aqui. Ótimo, ótimo, Nossa, ótimo, tô, ótimo, tô com a ótimo. consciência pesada agora. Por quê? Porque você viu a hora? Foi, É, foi tão ruim, tão ruim, tão ruim, que só tem elogio da tua aula no chat. Dá uma olhadinha aí no chat para você ver, ó. Excelente, eu parabéns, maravilhosa. Muito obrigado, parabéns, Flavi. Flaviane, parabéns, experiência e dedicação, você é inspiradora e é mesmo. Como é bom a gente ouvir alguém que gosta do que faz, né, gente? O tempo passa que você nem percebe. Eu anotei aqui um monte de coisa, porque eu sou da época, lá de tão, tão distante, em 97, 98, quando eu trabalhava na UTI.
não tinha, na minha UTI que eu trabalhava, não tinha as máquinas, na época estava começando a Prisma. E o que que a gente fazia? Era toda uma mandracaria, eu já contei isso para a Flavi. Era rolete de sangue com solução de diálise peritoneal para poder fazer o dialisado. O efluente a gente coletava num sistema fechado. Olha, era um horror, era outro mundo. Hoje, quando eu vejo essas aulas de terapias contínuas, eu fico encantada. Toda aula eu anoto, toda aula eu aprendo alguma coisa, porque sempre tem novidades. E realmente foi fantástico. Ó, parabéns pela aula incrível de muito aprendizado, aula perfeita, aula maravilhosa. Flaviane, parabéns, sua aula é show. Ó, ganhou o primeiro lugar aqui da Vanessa, ela pôs um troféu para você. Nota 10 para a aula e pela organização. Muito obrigada pela minha parte. Aqui, ó, aula prazerosa. A aula vai ficar gravada e a gente vai subir ela para o YouTube para que vocês possam compartilhar esse conteúdo riquíssimo com os colegas. Aula maravilhosa, parabéns. Só elogios, Flavinho. Só Ah, elogios. eu Encantado só com tenho a a agradecer. aula. Parabéns, muito bacana. Aula show, aula maravilhosa aqui, muito bom. Ó, nós tivemos aqui participando com a gente, chegamos a bater mais de 50 pessoas aqui assistindo essa aula. Olha que bacana. Quem disse que não tem pessoal interessado, profissionais interessados nas terapias contínuas? Lógico que tem, sempre tem. Aqui, ó, muito orgulho de ter uma colega de tão alto gabarito, show de bola, aula sensacional. Aqui, ó, nem percebi o tempo passar. Fabi, você foi maravilhosa, maravilhosa. Parabéns. Agora, nós estamos um pouquinho avançados na hora, 9h30, mas eu acho que dá para a gente responder umas duas perguntinhas. Quem tiver, vou pedir para vocês que estão aqui com a gente, né? Vocês já ficaram até aqui, até agora com a gente, em plena quarta-feira, no meio da semana, amanhã tem plantão cedinho e vocês estão aqui com a gente, então abram as câmeras para a gente ver o rostinho de vocês, é tão gostoso. E quem tiver alguma pergunta, pode fazer, fiquem à vontade. Queria fazer uma pergunta simples. Ai, meu Deus. Ai, que medo! Olha Não, lá, olha lá. é bem simples. Primeiro, eu queria elogiar a Flaviane, que desde os primeiros dias que eu tive contato com ela lá no Pedro Ernesto, ela se mostrou uma pessoa interessada, diferenciada, educada, gentil, humana com os pacientes. Então, a gente foi dando um carinho especial para ela e eu me decepciono com as pessoas que eu identifico assim como aquelas pessoas que vão ter um futuro brilhante e ela hoje mostrou, né, toda a capacidade dela. Agradeço por ter colocado essa fotinha minha aí, mas os méritos são só seus. É uma pergunta bem... Doutor Edson, Ah, deixa eu só falar uma coisa. Eu lembro hum, direitinho na residência que eu perguntei para o senhor, por que que a proteinúria causa lesão renal? Aí ele falou ah, assim, quem vai me responder é você. O artigo está isso. aqui, quinta-feira você vai dar a aula. É assim que eu faço. As perguntas são simples de responder, né? Então eu sempre estimulo os alunos a procurarem, né? Porque é assim que a gente aprende, né? E você sempre foi, atendeu, né, as minhas solicitações. Essa pergunta foi feita seu sábado. Eu assisti várias palestras sobre acesso vascular. E o Carlos Pérez, que é um cara muito bom também, ele fez uma pergunta que eu não tinha pensado até hoje. Dessas terapias, vamos dizer que um renal crônico, que tem uma fístula com um fluxo excelente, acabe precisando de uma terapia contínua dessa entre sepsis. Pergunta é bem simples: você pode usar a fístula para fazer a terapia contínua? Dessas que você mostrou? Ou, apesar da fístula, tem que botar um catéter? Olha, doutor Edson, lá no serviço que eu trabalho, a gente, né, prefere colocar um acesso, porque para o tamanho da agulha, uma terapia que vai durar 72 horas, em que você vai ter que mobilizar o paciente no leito, vai ter que fazer o banho no leito, a gente considera perigoso.
Aí a gente prefere colocar o catéter, mas tem serviços que usam a Usa a fístula fístula, sim, né? entendeu? Eu acho que vai de cada serviço, né? O seu paciente, às vezes o paciente não está entubado, né? Às vezes Uhum. ele tá consciente, aí se o paciente estiver consciente, né, e puder ajudar, né? E aí vai, acredito que vai dar certo, sem maiores problemas, mas no paciente sedado, em que tem essa mobilização, em que se houver um hematoma, ele não vai sentir, não vai falar que está com dor, eu acho perigoso. Muito obrigado. Eu vou falar uma frase do que meu filho era fã daquele boneco espacial, do Buzz Lightyear, né? Ao infinito e além para você. Obrigada. Bom dia, boa Ótimo. noite. Obrigada, doutor Edson. A Ingrid fez uma pergunta aqui no chat, Flavinho. Ela colocou: Boa noite, Flaviane. Adorei sua aula, perfeita. Tenho uma dúvida. Só se usa reposição pós-filtro quando o citrato é de menor concentração? Isso. No citrato quando usa o citrato a 4%, ele entra mais ou menos 200 ml por hora. Então, ele nem vai entrar na soma da dose da diálise. Quando a gente faz a opção do citrato a 0,5%, na conta lá, você viu que foi 1.200 ml por hora? Então, ele entra como se fosse uma reposição. Ele é o citrato, ele é o anticoagulante, mas também atua como uma reposição. E aí só vai deixar o 200, poderia não colocar o 200 ali, e somar esse 200 no dialisante. Mas aí a nossa experiência, né, a experiência da Baxter é a nossa, né, porque os consultores, eles vão dando suporte para gente, coagula aquele pedacinho, que é o catabolha, que na Prisma chama câmara de desgasificação. Então, por isso que a gente sempre deixa aquele valorzinho ali só para ficar lavando aquele espaço. Muito bom. Eu vou fazer um comentário que eu acho que é interessante, vale reforçar. Hoje no mercado, nós temos máquinas que possibilitam fazer a CRRT, as terapias contínuas, dos três principais fornecedores de produtos e equipamentos para diálise, que é da Baxter, a B. Braun e a Fresenius. A Flavi focou muito na Prisma, por quê? Porque é a experiência dela. É o equipamento que ela tem no serviço dela, é o dia a dia dela. Mas Mas isso eu fiquei apaixonada pela Fresenius e pela Bebral, porque a Bax, né, ela tem a bolsa de 5 litros e as outras têm a bolsa de 10 litros. Então, economiza trabalho da enfermagem, né? Só que a minha experiência é com a Baxter. E você fez super bem de focar naquilo que é do teu dia a dia, foi ótimo. Mas por que eu estou comentando sobre as outras marcas? Porque às vezes, para não correr o risco das pessoas fazerem o julgamento de achar que você optou por falar da Prisma aqui na aula porque é a melhor. Não, a Prisma da Baxter é incrível, a máquina da B. Braun, a Omni, ela é incrível, a Multifiltrate da Fresenius é incrível, e todas essas máquinas, elas disponibilizam para a gente as mesmas Todas essas opções de terapias. terapias que a Uhum, Flavi falou. Então, exatamente. em todas as máquinas, todos os equipamentos das três empresas, nós podemos fazer todas essas opções de tratamento. O que vai mudar de um serviço para o outro? O que você tem disponível. Então, por exemplo, se o hospital que você trabalha, você tem a máquina da B. Braun, maravilha. Se você tem a máquina da Fresenius, perfeito. Se você tem a Prisma, ótimo. As três empresas, eu conheço representantes e a equipe das três empresas, eles têm um time especializado para justamente dar esse suporte que a Flavi falou, para que a hora que você comece a fazer as terapias nos pacientes, você você vai ter dúvidas, porque agora, a hora que a gente assiste a aula, a gente entende tudo. Na hora, Mas quando chega a hora do vamos ver, sempre surgem dúvidas. A hora que a gente começa a realmente executar a terapia, vão surgir dúvidas.
mas não se preocupem, porque a hora que você começar, vai ter um time da empresa que está fornecendo equipamentos, produtos para você, e eles vão dar todo o suporte. Um ponto que eu acho que é importante falar para o pessoal, Flavinho, é o quê? Diferente das máquinas de hemodiálise e hemodiafiltração, que a gente pode usar linhas de outros fornecedores, de alisador de outros fornecedores, nas máquinas de terapias contínuas a gente não pode usar. Você tem que usar o kit exclusivo daquela máquina. Eles falam que é kit dedicado, é dedicado àquela Exatamente. Exatamente. máquina. É o kit dedicado. Então, a Prisma, você usa o kit Prisma. A Omni, kit Omni. A Multifiltrate, kit Multifiltrate. Então, em cada equipamento, você tem um kit. E é aquele kit que você vai utilizar. Acho que isso é bem bacana de reforçar. Mas é encantador. Eu fico apaixonada. Toda vez que eu vejo essa aula, eu falo, ai, se tivesse isso na minha época de UTI. Eu não tinha saído da UTI. Com certeza eu acho que eu não teria saído da UTI, não. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma dúvida? Aproveitem. Vou fazer um último comentário, posso? Pode? Só que não é da terapia contínua. Eu vou fazer um comentário, porque hoje, quando a gente fala em acesso vascular, nós temos visto na literatura que o pessoal, os profissionais, os pesquisadores, eles estão usando terminações específicas tanto para o catéter de curta permanência como catéter de longa permanência. Antigamente, a gente falava, os de curta permanência eram Shiley e os de longa permanência eram Permiquetes. Hoje a gente evita usar essa nomenclatura. Por quê? Porque são marcas, são nomes de produtos. Então, se vocês forem fazer uma pesquisa, por exemplo, no PubMed, na Cielo, sobre acesso vascular, procurem usar a terminologia de catéter de curta permanência para os catéteres que vão, por exemplo, ser utilizados para esse perfil de paciente que a Flavi falou. E os catéteres, por exemplo, o Permiquet, ele se enquadra nos catéteres de longa permanência, que são os catéteres que geralmente a gente usa para os pacientes crônicos. Então, é só uma questão de terminologia, porque às vezes você vai ver em algum lugar escrito de uma maneira diferente, aí você vai falar, mas o que é isso? É um nome que hoje a gente está utilizando. Então, quando você pensa no Shiley, é curta permanência. Quando você pensa no Permiquet, é longa permanência. E em relação ao tempo de permanência do catéter de curta permanência, como o nome já diz, ele é para ficar pouco tempo no paciente. Geralmente, ele é passado na UTI, e se esse paciente tem uma evolução boa, consegue ter alta da UTI e continua o tratamento numa clínica de diálise, esse catéter que foi implantado lá, ele pode ficar, o ideal é que ele fique no máximo até 3 meses. Tanto que a gente tem que notificar nos indicadores da vigilância catéter de curta permanência por mais de 3 meses, né? Perfeito, perfeito. Por quê? Porque ele é para ficar pouco tempo. Ele é um catéter que é passado para você fazer um tratamento agudo. Se esse paciente vai precisar fazer terapia dialítica por mais tempo, então você precisa pensar numa possibilidade de confeccionar uma fístula arteriovenosa, numa possibilidade de passar um catéter de longa permanência. Você precisa pensar num acesso que vai ser permanente, ou que vai durar o maior tempo possível, porque permanente é impossível, né? Não vai ter para sempre, mas é um catéter que tem uma permanência, um período de permanência maior, porque ele vai se manter em terapia dialítica. Então, são pontos que realmente fazem a diferença e acho que vale a pena reforçar. Muito bom, muito bom. Flavi, só elogios aqui para você. Essa enfermeira é demais. Também acho, viu, gente?
Já virei fã da Flavi também. Flavi, quero te agradecer de todo o coração pelo teu tempo, pela tua dedicação. Você montou essa aula aqui para nós do Instituto, para todos os nossos colegas que estão aqui com a gente assistindo e para todos que vão assistir depois. Se preparou com muito carinho, com muita dedicação, e eu agradeço muito por você ter compartilhado toda a tua experiência com a gente. Vou pedir para você dar um recadinho final para o pessoal para a gente poder encerrar a nossa conexão enfermagem de hoje. Tá bom, eu é que agradeço pela oportunidade, né, de falar um pouquinho do meu trabalho, de como, né, como que eu cresci profissionalmente ao longo desses 20 anos de formado e o quanto que eu falo até para as minhas funcionárias, gente, tem umas coisas que eu olho assim, eu falo assim, gente, era isso, tipo, né, porque é um conhecimento construído, né, às vezes você vai olhar e você ainda não vai entender, mas não se desespere. Leia mais uma vez, leia mais, né? Quando você gosta daquela especialidade, você quer ir a fundo, só vai somando, né? O conhecimento só vai somando. E as novas tecnologias também, você vai ter, né, que se aprimorar. Então, é um prazer estar aqui com você, né? Falar do que eu sei, do que eu gosto, do que eu amo. E é isso, obrigada, né, pela minha equipe que estava aí, o pessoal que me conhece, pelos convidados, por poder me honrar, né, em participar aqui dessa aula. Eu estou extremamente feliz. O meu chefe, quando eu comecei a dar aula na pós-graduação, tipo assim, esse ano, desde o ano passado, né, está acontecendo tantas coisas boas, porque eu gosto disso, né, eu gosto de transmitir o conhecimento, de aprender coisas novas e de transmitir o conhecimento. Perfeito. E como o doutor Edson disse, se nós mostrarmos interesse, sempre vai ter alguém disposto a te ensinar. Então, se você está começando agora, se você ainda não entende, está tudo bem, todo mundo já passou por essa fase. Agora, o importante é correr atrás do conhecimento, é buscar esse conhecimento. Aonde? Nos livros, nos artigos e principalmente nas pessoas. Exatamente. Nas pessoas, nós temos grandes experts de nefrologia no nosso meio. Então, peça ajuda, mostre interesse, mostre que você quer aprender com aquela genuinidade, né, com humildade, e eu tenho certeza que você vai ter alguém disposto a te ajudar e te apoiar nessa jornada, nesse crescimento. Aqui em São José tem o Hospital Policlin, tem a da Vita, tem o São Francisco, e a gente grita socorro. Uhum. Socorro, me ajuda, me fala. A enfermeira Sara, que era da Davita, me ajudava na diálise peritoneal, quando queria fazer em agudo. O Carlos, né, da Davita, ai, pelo amor de Deus, arruma a agulha, isolador, recebe esse paciente, ajuda. A Giane, né, que está na Nefrostar, foi lá esses dias montar a HDF, que a gente está com uma HDF, a gente agora é chique. E aí ela, né, veio para ajudar, então assim, é só somar, não tem competitividade, é só soma. E é assim que a gente cresce. É É, assim que exatamente. E assim a gente cresce, assim a gente brilha. Muito bom. Gente, vamos presentear a nossa querida Flavi, que compartilhou todo esse conhecimento, abrindo as câmeras para a gente tirar uma foto bem bonita. Vamos presentear ela com uma foto bem bonita aqui? Vamos? Quem consegue abrir? Ah, que legal! Muito bom! Aê, que delícia! Conhecimento transforma, Rô. É isso aí. É isso aí. Agora eu vou contar um negócio para vocês. Sabe quando que o conhecimento transforma de verdade? Quando a gente põe ele em prática. Aí sim ele transforma. E quando a gente compartilha, nossa, aí é fantástico. É fantástico. Ah, o Chico, muita gente querida aqui. Bora? Tem problema não, Miriam. Fica aí com a gente. Ah lá. Um, dois, três e diálise! Vamos ver se saiu a foto. Peraí, meu povo.
Às vezes eu perco as fotos. Não sai daí, não. Deixa eu só ver se saiu. Ah, muito bom, muito bom. Saiu. Gente, que Deus abençoe muito vocês. Flavi, que Deus abençoe muito a tua jornada. Continue iluminando o teu caminho. Obrigada pelo conhecimento, pela aula. Um ótimo descanso para vocês e que vocês tenham um ótimo finalzinho de semana. Eu estou mega feliz porque amanhã é meu aniversário, então eu estou realmente num dia ótimo e amanhã vai ser melhor ainda. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Obrigada por tudo. Até. Até.